As pessoas vêm ao sábio reclamando dos mesmos problemas. O sábio fez um silêncio e, depois de algum tempo, contou uma piada. Todos deram gargalhada. Depois de alguns minutos, ele contou a mesma piada. Apenas alguns riram. Daqui a alguns minutos, ele contou novamente, pela terceira vez, a mesma piada e ninguém riu mais. O sábio sentou-se, sorriu e disse: vocês não podem rir de novo e de novo, mas podem chorar e chorar novamente e reclamar e repetir as reclamações sobre os mesmos problemas. Nós vamos analisar que muitas vezes nos concentramos e gastamos energia porque tudo é uma questão de direção. Em torno dos problemas, reclamamos, vivemos lamentando, quando poderíamos direcionar a nossa força e continuadamente insistir e repetir nossos esforços para superar os nossos desafios. A mensagem de hoje é uma reflexão para que venhamos a pensar sobre onde direcionamos as nossas forças, se buscando o sentido da vida e superando os desafios, sorrindo, buscando fazer o bem, ou se perdemos a nossa energia reclamando e achando que está tudo ruim. O programa de hoje, Kardec Responde, nós vamos falar sobre dos lugares mal assombrados, medo de espíritos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos assiste. Damos início ao nosso programa. As manifestações espontâneas dos espíritos, verificadas em todos os tempos, e a insistência de alguns espíritos em se fazerem presentes em alguns lugares, deu início à crença dos lugares mal assombrados e da manifestação mal assombrada dos espíritos. Nós vamos analisar que não se deve ter medo dos espíritos. Deveremos alimentar o medo quando sentirmos uma presença espiritual, não uma vez que nós somos espíritos. Os espíritos não são outros senão as almas dos homens que viveram na terra e que se desfizeram dos corpos físicos. Existe uma frase muito conhecida: morrer é fácil, difícil é desencarnar. Muitas vezes é difícil para alguns espíritos desligarem-se dos despojos, desligarem-se do mundo material, e é o apego muitas vezes a lugares, especificamente a pessoas e fatos, é que faz com que eles estejam presentes e se manifestem. Porque vivemos num mundo de ondas e de energias. No programa de hoje, nós responderemos algumas perguntas sobre os lugares mal assombrados e a manifestação dos espíritos. Entre os vários lugares tidos como mal assombrados, nós vamos ver o presídio de Arru, Curitiba, Paraná. No lugar do Fórum Criminal e do Fórum dos Juizados Especiais do Centro Judiciário de Curitiba, havia até pouco tempo um presídio. Diziam que até seu fechamento havia o fantasma de um palhaço que assombrava os detentos. A verdade é que na década de 1970 havia um maníaco sexual que fora enviado para este presídio e até a sua morte permanecera no presídio. Ele tinha uma história de violência e ataque contra as mulheres. Ele as atacava com uma serra elétrica e vestindo roupas de circo. Nós temos também em Salvador a Casa das Sete Mortes, no Pelourinho. Nesse casarão, no Pelourinho, o que mais tem é energia pesada, conforme o comentário popular. O ano de 1755 marcou uma série de assassinatos misteriosos, começando com o do padre Manuel de Almeida Pereira e 3 criados, todos esfaqueados. Anos mais tarde, novas mortes se seguiram, como as de 3 pessoas de uma mesma família, supostamente envenenadas por uma criada.
entre vários episódios, vários lugares tidos como mal-assombrados, nós vamos ver que há por trás verdadeiras histórias de pessoas que viveram no lugar, que experienciaram e após a morte não conseguiram se desligar dentro daquele processo histórico. Muitas vezes é o apego, ainda a inferioridade, a falta de esclarecimento, que poderá levar as pessoas, já depois de desencarnadas, a permanecerem ligadas àquele lugar ou àquelas pessoas. Não poderemos esquecer também as mitologias, as lendas, as histórias fantásticas e a superstição, que muitas vezes engendram medo na cabeça das pessoas, como sendo as histórias do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeças e outros tantos contos históricos e lendários e mitológicos. O Espiritismo é uma doutrina que nos esclarece e nos mostra que os espíritos não são outros senão as almas dos homens que viveram na Terra. Por esse motivo, deveremos conhecer a vida espiritual. Sugerimos, para tanto, o estudo e a leitura de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, obras que vão abrir e descortinar a vida espiritual para cada um de nós. Como também sugerimos o livro O Céu e o Inferno, todos de Allan Kardec, autoria. Igualmente sugerimos todas as obras de André Luiz, que nós estamos estudando às terças-feiras, aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Boa Nova. Então, é interessante e necessário para que tenhamos um panorama muito mais vasto acerca dessas relações do homem com a vida espiritual. Agora vamos para as perguntas e respostas. No momento, Kardec responde. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Eles têm predileção por certos lugares? Isso depende da sua natureza. O espírito, quanto mais elevado espiritualmente, moralmente, mais desapegado ele é da vida material. Então, o que gera esse apego são os interesses, são a natureza inferiorizada do espírito. Um homem, por exemplo, que tenha tido uma fortuna, tenha se apegado muito a ela e por ter sido avarento, certamente desencarnado, ele irá visitar e tentar a posse dos bens que ele deixou na terra, perturbando assim a vida daqueles que continuaram. Mas quanto mais elevado for esse espírito, moral e espiritualmente, mais ele será desapegado. O mesmo se dá para pessoas e para lugares também. Já que o apego de certos espíritos por um local é sinal de inferioridade, poderíamos dizer que esses espíritos são sempre maus? É evidente que não. Muitas vezes o espírito ele pode ser apegado a bens materiais, a pessoas, a lugares, a situações e não ter uma natureza má nem perversa. Isso acontece entre os homens. Muitas vezes o indivíduo ele é avarento, mas não é uma pessoa perversa nem má. Então, a depender da sua natureza, ele poderá ser sim apegado à matéria e mal, como poderá ser apegado e não ter uma natureza má. Mas, no entanto, não deixará de ser um traço de inferioridade o apego às coisas deste mundo, quando nós temos que nos espiritualizar. A crença de que os espíritos frequentam de preferência os lugares de ruínas tem algum fundamento? Não exatamente exista um fundamento lógico, porque os espíritos, eles podem ir a lugares de ruína, como podem ir a todos os lugares. Eles vão, geralmente, atraídos pelas pessoas, pela força do pensamento, pela energia. No entanto, existem os chamados misantropos, que são aqueles que gostam da solidão. Mas o aspecto lúgubre e grosseiro das casas abandonadas, dos lugares caóticos, muitas vezes traz uma sensação de assombração. Mas isso não tem fundamento senão nas crendices e nas superstições.
os espíritos vão por toda parte. No entanto, poderá sim haver aqueles espíritos que gostam de lugares vazios, de lugares abandonados, como entre os homens existem aqueles que gostam da solidão. Mas, em geral, em tese geral, os espíritos vão mesmo onde tem as pessoas. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Claro que não. As horas e os dias foram criados pelos homens para uso das atividades humanas. Mas nós vamos observar que quando se refere à noite, à meia-noite, nós temos a ideia de que são horários mais assombrados ou mais sinistros, que nos tragam uma ideia de coisas espirituais. Isso são pensamentos engendrados pelas superstições, pelo miraculoso. As horas na Terra têm uma diferença muito grande quando comparado ao tempo na vida espiritual. Na vida espiritual nós temos a eternidade. Os relógios correm de forma diferenciada, até porque se está em outra dimensão, em uma vida totalmente diferente. Lá não existe as circunstâncias de tempo. No entanto, muitos espíritos que habitam as regiões espirituais da crosta planetária, eles acompanham o nascer e o pôr do sol, mas em se falando dos relógios, dos dias da semana, são invenções humanas para as atividades humanas. Os espíritos podem se manifestar tanto de dia quanto de noite, e não existem horas sagradas e simbólicas senão para o simbolismo, para a superstição. Nós vamos observar que algumas religiões e crenças se baseiam nesses horários como sendo verdadeiros códigos que não têm fundamentos espirituais. Quando nos referimos à noite, nós vamos perceber que, graças ao escuro, podem sim algumas aparições rarefeitas, suaves, delicadas, serem melhor vistas à noite, mas não quer dizer que as manifestações espirituais tenham mais sentido à noite do que o dia. O que nós vamos colocar em ponto é a questão do silêncio, do recolhimento. Mas quanto aos relógios, são situações apenas para os homens. Os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam seus corpos. As preces que se fazem sobre seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais do que as feitas em outros lugares? O corpo é apenas uma veste do espírito. Muitas das vezes, eles não dão importância àquele corpo que os fez sofrer durante a vida na Terra. No entanto, as preces que são feitas pelos espíritos e a lembrança que nós temos dos nossos entes queridos, isso sim é que os atrai como força, como energia e os faz sentir bem. Então é a boa lembrança, seja no túmulo, seja em qualquer outro lugar, é que atrai os espíritos e não unicamente porque ali está depositado o seu corpo físico ou os seus despojos corporais. Os locais assombrados sempre são por seus antigos moradores. Deveremos ter medo de espíritos que assombram esses lugares? Nem sempre o ambiente pode ser assombrado pelo antigo dono, se este for um espírito elevado. Mas se for espírito apegado à matéria, provavelmente sim. O que deveremos fazer em relação aos lugares assombrados, a uma residência que estejamos morando e de repente possamos sentir a energia, a psicosfera ambiente ou a presença de espíritos que provavelmente se sintam incomodados pelos novos moradores? Deveremos nos melhorar bastante moral, espiritualmente, buscar conhecer as relações da vida espiritual com a vida humana e estabelecer o nosso coração através do roteiro de Jesus, ou seja, buscar a orientação através do Evangelho do Senhor. Porque moralizando-se, o homem irá irradiar uma energia nova e certamente ele será perdido de vista pelos espíritos que estejam ao seu redor. Mas, em casos específicos, poderá ocorrer
a necessidade da doutrinação desses espíritos, que poderá muito bem ser realizada essa doutrinação pelos espíritos superiores no plano espiritual. Do ponto de vista humano, o que será imprescindível à realização é a boa convivência, momentos de oração, não como se fôssemos expulsar os espíritos, mas criar um clima e uma psicosfera saudável em torno do ambiente onde nos abrigamos. E na nossa proposta espírita, pegamos as palavras do espírito Joana de Ângeles, realizar o culto do Evangelho no lar. E ela nos diz numa bela mensagem que Jesus no lar é vida para o lar. Todas as vezes que realizamos o Evangelho no lar, em nosso lar, nós acendemos uma luz. E, certamente, os lares circunvizinhos também são iluminados e beneficiados. Todas as vezes que realizamos no apartamento o Evangelho no lar, toda a comunidade, todo o prédio se ilumina e se beneficia. Portanto, a presença de Jesus em nossa vida será sempre imprescindível. E aqueles outros espíritos sofredores, quando na presença do Senhor, na presença de Jesus, certamente os espíritos do alto serão encarregados de doutriná-los e de encaminhá-los à vida verdadeira. Agora que foram respondidas algumas perguntas sobre dos lugares assombrados, a influência dos espíritos, medo de espíritos, nós ficamos agora com o quadro de curiosidades. Você sabia que poltergeist significa espírito barulhento? Polter, do alemão, significa barulho. Geist, espírito, alma. Então, o poltergeist é o espírito barulhento. É o fenômeno através do qual os espíritos se manifestam, manipulando a matéria e realizando diversas situações. Na parapsicologia, alguns dos segmentos dizem que é um processo de psicocinesia, ou seja, a interferência da mente humana sobre a matéria sem que o corpo humano venha a tocar nos objetos. Mas, quando estes fenômenos, eles atestam a presença de uma inteligência ou de uma consciência extracorpórea, nós teremos aí a certeza de que são as almas dos homens que viveram na Terra. Nós temos um fato que se deu aqui no Brasil e nós vamos passar a analisá-lo. O fato presente se deu no Brasil no ano de 1988. O Fantástico exibiu uma matéria sobre uma garota chamada Leonice Fitz, na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Seus poderes se manifestaram cedo, conforme relato de sua mãe. Com apenas 3 semanas, ela conta a história de uma boneca que colocou ao lado da filha, que abriu os olhos e começou a chorar. Quando a mãe tirou, a filha parou de chorar. A mãe se assustou, pois parecia que a garota já enxergava os objetos ainda muito pequena. Na escola, ela se divertia com seus poderes. Ela produzia barulhos que assustavam até os professores e fazia os bonés dos garotos levitarem e saírem pela janela e irem parar no telhado. Quando voltava para casa, ela fazia as pedras na sua frente rolarem. O único que conseguia controlar Leonice era seu pai, Arnildo Fitz, falecido em 2003, aos 57 anos. Acontecia também que o colchão onde ela dormia levantava-se, levitava o lençol, e aquilo passou a incomodar a vida da garota. Muitas vezes as lâmpadas explodiam, fazia pedras rolar enquanto caminhava, como já o dissemos, produzia ruídos inexplicáveis, batia na parede, movia todo tipo de objeto pela casa, como baldes cheios de água. Os lençóis e colchões se moviam sozinhos, quebrava as louças da casa, levitava diversos objetos como vassouras ou pesados baús de mais de 20 quilos. O padre parapsicólogo Edivino Fredericks, que foi até a casa da família, conversou com todos, principalmente com Leonice, e testemunhou diversos fenômenos. O problema é que ela acha graça quando isso acontece, dizia o padre, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio físico e psíquico.
disse o padre, que finalmente disse que os poderes de Leonice Fides eram todos fenômenos conhecidos pela parapsicologia, telergia, tiptologia, telecinesia, nada de espíritos do outro mundo. Mas o que é importante perceber é que esses fenômenos muitas vezes atestavam a presença de uma consciência, e se tratava aí de uma médium poderosa de efeitos físicos. Kardec divide os efeitos físicos e os efeitos intelectuais em O Livro dos Médiuns. Ela, se conhecesse a doutrina espírita, certamente direcionaria a sua mediunidade e poderia ajudar a muitas pessoas, graças ao grande poder ectoplásmico de que ela era dotada. Bastava apenas dar uma direção a essa energia. Mas como a misericórdia divina é muito grande, os poderes divinos são infinitos, ela teve a bondade do padre que a ajudou como parapsicólogo, direcionando e fazendo com que ela mais tarde viesse a ter uma vida muito normal. Então nós vimos hoje, no Curiosidades Espíritas, esse momento importante de poltergeist. Estudemos sobre e encontraremos também relatos no Livro dos Médiuns, onde nós vamos ver diversos efeitos físicos. Este trabalho de hoje é um incentivo para que nós possamos conhecer mais os fenômenos da natureza. O Kardec Responde fica por aqui. Agradecemos a todos vocês que nos assistem. Curtam nossas páginas. Centro-Esp Boa Nova é o nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova é o nosso canal do YouTube e Facebook. Que vocês possam nos seguir para que tenhamos um trabalho cada vez mais crescente. E o nosso WhatsApp para que as dúvidas sejam colocadas é o 99221-1924. 75-99221-1924. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, que terá como tema convivência familiar. Fica com Deus. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira. Bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente, tente. E não diga que a vitória está perdida.